Amados irmãos no Senhor, eu vos saúdo a todos intimamente de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também todos que estão ligados conosco e são muito mais os que estamos aqui reunidos hoje. Sim, nós acabamos de ouvir o maravilhoso hino de novo de volta para a Bíblia. Este foi o sentido e o propósito da mensagem que Deus deu ao nosso amado irmão Branham. De volta para a palavra original de Deus, as promessas na palavra. Eu sou tão grato a Deus que tudo foi restaurado e nós estamos firmemente fundados na verdade também. Nessa manhã, tantos escreveram saudações. Aqui, os irmãos de Goma estão reunidas com 5.000 pessoas e estão ouvindo a reunião. O irmão Bulumba deixa saudar de coração do Congo. O irmão Cécio de Pretória deixa saudar. O irmão Mutika de Joanesburgo deixa saudar. O irmão Nyage de Nairobi. Então, o irmão Ilunga de Kovetse deixa saudar. Irmãos Moses do Colorado, irmão Nyati da África do Sul deixa saudar, irmão Chofer de Ruanda deixa saudar, então irmão Leon da Costa do Marfim, irmão Mati Vitor de Punjab deixa saudar, irmão Alexander do Tartaquistão deixa saudar, irmão Vladimir da Basquíria, irmão Mara da Itália. Então temos saudações do irmão Lupondo da África do Sul, saudações do irmão Pascal, também de Ruanda, saudações de Dr. Chovava de Zimbábue, irmão Eliseu de Moçambique, temos também saudações de irmão Manaka, irmão Cosme Braz de Angola, deixa saudar, e o irmão Leônidas de Burundi, saúda de coração. O irmão Arinesito deixa saudar. E o irmão Israel, também de Burundi. Então, o irmão Mabiala, da Itália, deixa saudar. Irmão Rashid Marcos, deixa saudar. Irmão William de Monli, eu nem sei onde isso fica. Irmão Filemon de Pretória, irmão Eliseu, também de Moçambique. Também temos irmã Eliana e família, deixam saudar. Temos saudações ainda do irmão Matiço. Sim, são saudações de coração, nós agradecemos que os nossos irmãos estão ligados conosco e nós juntos podemos vivenciar as bênçãos de Deus. Nós queremos também cantar alguns hinos. Então, o irmão Alfred Borg lerá a palavra de introdução, o irmão Schmidt orará. Após a oração, ainda teremos uma bênção de criança. Os pais virão, então, para a frente. Começaremos com o hino número 15 do livrinho Estou Redimido, Posso Gloriar, número 5. Redimido, posso gloriar, redimido pelo sangue do Salvador, redimido através da sua eterna misericórdia, como estou bem em Jesus, redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador, redimido, redimido, como estou bem com Jesus. Redimido estou salvo em Jesus. Eu não encontro palavras para isto. Quão doce a sua proximidade celestial, quão grande seu amor por mim. Redimido, redimido,
redimido pelo sangue do Salvador, redimido, redimido. Como estou bem com Jesus. Sempre eu lembro no meu Salvador com um profundo, santo desejo. E com o meu coração cheio do seu amor, transborda através da minha boca em cântico. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador, redimido, redimido. Como estou bem com Jesus. Uma vez o verei como um rei. O seu ministério é já aqui a minha alegria. Ele ouve o meu clamar de criança, torna-me firme e vitorioso na luta. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem com Jesus. Redimido, redimido, redimido através do sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem com Jesus. Amém. Oh, qual alegria, irmãos e irmãs, de estar redimido. Qual graça, sequer podemos compreender, mas temos que ser gratos ao Senhor e lhe dar a honra. Vamos juntos ainda cantar o cântico número 26. Venha ao Salvador, venha ainda hoje. Venha ao Salvador, venha ainda hoje. Siga a sua palavra. Hoje ainda é tempo. Ele está próximo de nós. Para abençoar está pronto. E chama tão amigavelmente. Vem. Maravilhoso, maravilhoso será uma vez. Quando entrarmos livres do pecado e purificados no prometido Canaã. Jesus, olha aqui, eu venho. Vem, ó meu filho, e ouça a sua palavra. Dá-lhe o teu coração e siga-o imediatamente. Ele é uma fortaleza segura e eterna. Por isso, levanta agora e vem. Maravilhoso, maravilhoso será uma vez quando entrarmos livres do pecado e purificados no Canaã prometido. Jesus, olha aqui, eu venho. Creia firmemente, o Senhor te aceita. Oh, você já não está sentindo Ele se aproximar de ti agora? Com amor e graça, Ele quer te envolver. Vem agora, ó pecador, vem. Maravilhoso, maravilhoso será uma vez quando, livres do pecado e purificados, entrarmos no Canaã prometido. Jesus, olha aqui, eu venho.
Maravilhoso, maravilhoso será uma vez quando entrarmos livres do pecado e purificados no prometido Canaã. Jesus, olha aqui, eu venho. Amém. Obrigado. Vem ao Salvador. Vem ainda hoje. Siga a sua palavra. Agora ainda é tempo. Agora ainda é o dia da salvação. Agora podemos chegar. Ele está próximo de nós, pronto para abençoar. E chama tão amigavelmente, vem. Ouvimos todos o chamado. Também nessa manhã, Ele chama. Somos gratos por ontem à noite que Ele nos abençoou tão ricamente através da Sua palavra, pela ceia do Senhor. E nós cremos que hoje, nesta manhã, Ele é o mesmo. No nosso meio Ele está. E o que nós necessitamos, Ele sabe. O teu problema, aquilo que tu precisas, o que eu necessito. E Ele pode ajudar. Ele quer ajudar. Irmãos e irmãs, nós somos tão gratos que Ele possa abençoar jovens e idosos, não somente aqui no lugar, mas mundialmente. Nós ouvimos, muitos estão conectados, ouvem a maravilhosa, viva palavra de Deus, assim como nós também ouvimos. Eu leio uma palavra antes do irmão Schmidt vir orar conosco. Da oração sumo sacerdotal do nosso Senhor, de João, capítulo 17, a partir do versículo 20. João 17, a partir do versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Glória e louvor. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe o farei conhecer mais,
para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles. Até aqui, essa palavra de Deus. Temos que ainda falar muito sobre isto. A oração do Senhor para nós. Eles não peçam somente por estes, mas também por aqueles que, através da sua palavra, chegarão à fé em mim. Não vale isso para nós? Também nessa manhã, não chegamos pela palavra à fé? Somos gratos nessa manhã que Ele nos revelou o nome. O mundo não o conheceu porque não reconheceram a Deus. Nós, por revelação, se revelou, se mostrou o nome, como no versículo 26 diz, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Fez Ele isso, irmãos e irmãs? Podemos falar amém para isto? Ele se revelou a nós. Nós somos gratos por isto, para que o amor com que me tens amado esteja neles, que o amor de Deus, que Ele derrama através do seu Espírito Santo, possa estar em nossos corações. Deus é amor. Segundo a natureza, Deus é amor. A sua natureza, Ele é amor. E Ele revelou o seu amor a nós, nos deu. Somos tão gratos nesta manhã. Que o Senhor possa falar conosco adiante através da sua palavra. Assim como no versículo 23 ele diz, eu neles e tu em mim. Ele em nós, irmãos e irmãs. Ele quer, através do Espírito Santo, tomar morada em nossos corações. Somos gratos a Deus que isso não é uma utopia, mas sim uma realidade divina. Morada em nós tomar. Não somente nos visitar, tomar morada pelo Espírito em nós. Na igreja. Que isto possa se tornar realidade, se tornar revelado na nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós nos levantamos agora para a oração. Pai nos céus, nós te falamos obrigado também nesta manhã, neste dia, que Tu nos desse novamente, Senhor, de estarmos aqui. Meu Deus, nós te agradecemos pelo lugar, pelo salão, até mesmo o edifício Tu nos deste, Senhor, que nós ainda podemos em paz, sem perturbação, nos reunir para Te dar a glória, o louvor e a gratidão, como já foi dito. Nós te agradecemos pela bênção que Tu já nos deste, já ontem à noite, mas também nesta manhã. Estamos todos aqui com um anseio, que a cada um, e que Tu possas pessoalmente falar-nos e tocar cada coração. Ó Deus, eu te agradeço que Tu desses graça em todo o mundo, a Tua palavra, que ela penetra, e há pessoas que a recebem. Ó Senhor, eu te agradeço que vivemos num tempo, ó Senhor, que é tão turbulenta e mesmo assim preciosa, Senhor, que Tu
que Tu envias a Tua palavra a cada um, mas também no nosso meio aqui, nesse lugar, nós Te pedimos, fortifica todos os nossos corações, dá graça para que nós, Senhor, sejamos fortificados na fé e aceitemos na fé aquilo que Tu tens a nos dizer, Senhor. Assim Te pedimos também que Tu, aquele que Tu enviaste, que deste a missão de ir de cidade a cidade, ó Deus, por favor, dá também graça hoje que Tu, ó Senhor, através da Tua palavra, possa tocar a cada um mundialmente, Senhor, onde ouvem e veem, ó Deus, eu Te agradeço e Te peço mais uma vez, abençoes Tu, ajude, cures Tu, santifica Tu, Senhor Jesus, libertes Tu, Senhor Jesus, e dê graça, que o Teu nome seja glorificado. Amém. Um corinho, então. A bênção das crianças, um corinho, e os pais com a criança venham, então. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Em que língua? Alemão. Então vamos fazer muito simplesmente. Faremos bem simples. Pegue nas tuas mãos, nos teus braços. Amado Pai Celestial, nós te trazemos, Silas, essa criança saudável que Tu deste aos nossos irmãos pela graça. Eles o trazem a Ti, o consagram a Ti, Senhor. Nós colocamos adiante de Ti, aceita-o, Senhor. Deixe a Tua bênção descansar sobre essa criança, sobre toda a família, Senhor. Dá graça, Senhor, para que seja educado no temor de Deus, Senhor. A Ti seja essa criança consagrada para o tempo e para a eternidade. No precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Sejam abençoados no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Ainda vem dois irmãos. Alemão, sim. Amado Senhor Jesus, nós te trazemos Joel, também essa criança, Tu deste aos nossos irmãos pela graça, e eles o trazem a Ti de volta para consagrá-lo a Ti. Abençoe Joel, coloque as Tuas mãos protetoras sobre essa criança, Senhor, e aceita-o, Senhor. Seja consagrado a Ti para o tempo e para a eternidade, e abençoe toda a família, Senhor, e dê graça, Senhor, que o eduque no temor de Deus. A Ti seja gratidão e adoração. No santo nome de Jesus. Amém. Você também seja abençoado no nome do Senhor. Você também seja abençoado no nome do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Ainda vem mais irmãos? Que língua? Romeno. Irmão Sigla. Irmão João, vem. Tatăl nostru Ceresc,
Îți mulțumim pentru acest Simon care l-ai dat acestei familii. Te rugăm să-l binecuvintezi în numele Domnului Iisus Hristos, fie ca numele Lui să fie peste el și peste toată familia. Ți-l încredințăm pe el, familia, Doamne. Tu să-i păzești, Tu să-i ajuți, Doamne, în toate clipele acestei vieți. Îndură-te de ei, revarsă harul Tău și îți mulțumim în numele Sfânt al lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Seja abençoado. Seja abençoado. Amém. Deus abençoado. Vamos cantar Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A tua verdade caminha adiante. Amém. Vocês podem sentar-se. Também hoje eu quero saudar a todos que estão aqui e todos que estão vindo mundialmente de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor. Estamos cientes que estamos vivenciando a última parte da história da salvação divina com a igreja neotestamentária. Nós estamos cientes que profecia bíblica está se cumprindo diante dos nossos olhos mundialmente. E também, mesmo que não saudemos a todos, ou a todos e todos os povos e línguas, mencionemos com nomes, apresentemos, mas que todos os irmãos de todo o coração saibam que nós nos alegramos. Seja que vocês vêm da Moldávia, da Ucrânia, Áustria, Suíça, de todo mundo vem. Nós somos de coração gratos a Deus por todos os irmãos que passam adiante a mesma palavra de Deus e em todos os povos e línguas. Sim, trazem o mesmo alimento espiritual ao povo. Mas o nosso irmão Tati, que sempre me acompanha nas viagens, quando se trata de países da língua francesa, e todos os irmãos devem saber, como nós ouvimos na palavra de introdução, nós estamos ligados no Senhor, Tu em mim e eu neles, para que sejamos um. Não unidade política, não unidade religiosa, mas sim Deus em Cristo e Cristo em nós, a esperança da glória. E somos simplesmente gratos de coração que podemos ter direta participação naquilo que Deus está fazendo atualmente. E para brevemente entrar nos acontecimentos atuais, acontece de fato tanto sobre a terra
como jamais antes. Nós pensamos no Caribe, pensamos nos países dentro do Caribe e nos Estados Unidos da América. Sim, nós pensamos em todos os lugares, tantos terremotos, inundações, tormentas, catástrofes de todos os tipos. Pensamos nos Estados Unidos da América, Coreia do Norte, nós pensamos no Oriente Médio. Nós vemos como todas as coisas estão chegando ao cúmulo e também a última declaração que judeus e muçulmanos e cristãos têm o mesmo Deus. Não, eles sequer têm um Deus. Deus não está em nenhuma religião. Somente há uma revelação de Deus sobre a terra. E esta aconteceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aconteceu para nossa salvação e reconciliação com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. O problema no tempo do nosso amado Senhor em Israel, quando ele esteve lá, que fizeram uma religião, mantiveram o sábado, trouxeram sacrifício, cantaram salmos, mas não reconheceram o dia da visitação graciosa de Deus, mas sim seguiram adiante fielmente as suas tradições. E por isto, o nosso Senhor teve que dizer: em vão eles me adoram, porque tomaram ordenanças humanas por estatutos próprios. O nosso Senhor disse: a mulher no poço, virá o tempo quando os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Quem não adora em espírito, ele adora ao largo de Deus. E o Espírito guia para dentro da palavra. E por isso, tudo tem que estar em concordância com a palavra. Aquilo que nós cremos, a nossa fé tem que estar ancorado dentro da palavra de Deus, dentro das promessas de Deus. E também isso, para falar brevemente, nós em outubro, chegamos a outubro, no dia 31 de outubro, serão 500 anos desde que a reforma religiosa teve o seu rompimento. E nós sabemos que já antes houveram avivamentos. Então veio a virada. Justamente sabemos também que Rudolf Zwingli e Jan Calvin, eles arrumaram muito melhor e guiaram a reforma religiosa melhor. Eles, visivelmente, eles tiraram todas as imagens das igrejas, nada mais restou como somente o púlpito onde a palavra de Deus foi pregada, muito mais limpamente, também com a Santa Ceia, como maravilhosamente Rudolf Zwingli, eles colocaram a Santa Ceia assim como nos é passado dentro da palavra de Deus. Não que o pão se transforma no corpo de Cristo através de uma fórmula, mas, assim como está escrito, o pão que nós partimos e que o vinho também não foi transformado, isto os sacerdotes podem testemunhar isso melhor, que beberam vinho que não foi transformado em sangue, como a igreja romana ensina. Não, você e eu, os crentes, temos que
sermos transformados interiormente, tem que ter a sua vivência de salvação pessoal com Deus. E então, nós podemos, como nós tão bem fizemos ontem, festejar a ceia do Senhor uns com os outros, até que Ele venha, e então nos leve para o lar, e nós, com Ele, então, festejaremos a grande ceia. Também aquilo que acontece no nosso país, sequer precisamos entrar em detalhes. No dia 3 de outubro, de novo, o dia da unificação alemã será festejado. Todos nós sabemos, após a Segunda Guerra Mundial, Berlim estava partida, a Alemanha estava separada em Oriente e Ocidente, e precisamente em 1961 estavam os tanques de guerra americanos e russos, em frente do outro em Berlim, no portão de Brandemburgo. E John F. Kennedy disse: eu farei de Berlim um exemplo. Todos nós não sabíamos o que aconteceria no próximo momento. Havia tal tensão no país, e então veio o dia 2 de abril de 62. Pensem nisso. Em agosto de 61, construção do muro, separação perfeita, aperfeiçoada. Em abril de 62, sim, vocês conhecem o testemunho, o chamado, sim, e então armazene o alimento, porque virá uma grande fome. E eu reconheço muito livremente e abertamente diante do Senhor, eu tinha a impressão que algo aconteceria, e nós armazenamos alimentos. Todo o porão estava cheio de alimentos e mantimentos, porque o Senhor disse: virá uma grande fome. Armazene alimento, porque então você deve estar no meio do povo e repartir. Mas então veio o problema sobre mim. Em novembro de 1962, no meu desespero, eu telefonei para o irmão Branham e perguntei se eu podia ter uma conversa com ele. Pensem, alimento armazenado, nenhuma catástrofe veio, não veio também nenhuma fome. E eu disse ao Senhor: eu não posso viver assim adiante e não posso pregar mais. Eu necessito de uma resposta. E então, o voo para os Estados Unidos, e então, na segunda-feira, o dia 3 de dezembro, nós estávamos sentados à mesa e Softman Woods estavam lá. E o irmão Branham, ele repetiu o que o Senhor me havia dito e disse: você pensou que viria uma fome terrena e vocês armazenaram alimentos naturais, terrenos, mas Deus enviará uma fome para a sua palavra. E o alimento que você deve armazenar é a palavra que o Senhor prometeu para esse tempo, e está nas pregações que estão gravadas nas fitas magnéticas. E então, ainda a indicação: espere com o repartir do alimento até que você tenha recebido o restante, que faz parte. Irmãos e irmãs, Deus de fato concedeu graça que tenhamos a conexão no atuar sobrenatural. No nosso tempo, recebemos diretamente, dado por Deus, do Senhor. E se
olharmos para todos os anos nos quais Deus, o Senhor, abriu as portas, já nos tempos quando a cortina de ferro existia. Imagine uma vez, 1969, o irmão Frank está falando em Moscou, na grande igreja batista. 2 pessoas do KGB estavam lá, me apertaram a mão e agradeceram pela pregação. E o chefe conselheiro do senhor Gorbachev me convidou. Estive na sua casa. Ele tirou a Bíblia lá da prateleira em cima, estava cheia de poeira. Ele já há muito tempo não havia lido. Ele tirou a Bíblia e nós pudemos falar sobre o plano de salvação de Deus um com o outro. E se eu ainda posso mencionar isso, nosso amado irmão Matthias Henrich está também hoje aqui. Deus te abençoe. Se eu penso na primeira viagem, ou creio que foi a segunda, como Deus abriu as portas, pensem nisso. O mundo estava partido, o país estava partido, a Europa estava partida. E Deus, mesmo assim, concedeu graça que nos anos, quando tudo estava partido, a palavra do Senhor pôde ser carregada. Eu posso me lembrar muito bem, o irmão Matias, na rua principal, havia uma grande placa em algumas línguas, na romena, inglesa, francesa, russa, língua russa, entrada proibida, área militar. E eu esperei até que veio a escuridão, e quando começou a escuridão, eu mesmo assim dirigi e fui para dentro e foi recebido pela casa, pela família Henrich. Assim, Deus, em todos os povos e línguas, desde o princípio, Ele abriu portas e corações para que a última mensagem, de fato, pudesse alcançar todo mundo. E irmãos e irmãs, isto eu não planejei assim. Isto estava no plano de Deus. E como lemos o nosso Senhor e Salvador em João 17, a palavra desde antes da fundação do mundo. O plano de salvação de Deus foi desde antes da fundação do mundo, foi composto, já estava no plano de Deus, que o Redentor, como Cordeiro de Deus, daria a sua vida e nos daria a salvação. Assim, os nossos nomes, da mesma forma, foram escritos no livro da vida do Cordeiro abatido, desde antes da fundação do mundo. Assim como o Redentor havia sido predestinado, nós, pelo poder da fé e da predestinação de Deus, também fomos, desde antes da fundação do mundo, eleitos para crer, para confiarmos no Senhor e para esperarmos para o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente 3 versículos do Evangelho de João, capítulo 17. Aqui, cada expressão aqui é preciosa e, mais uma vez, preciosa. João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Aqui está todo o mistério, irmãos e irmãs. Não a todos revelado. Pensem agora, por favor,
em Mateus 28 e batizai-os no nome. Mas o nome em Mateus 28 não foi mencionado. Mas na primeira pregação, no dia de Pentecostes, ele foi mencionado. E todo mundo religioso, todas as igrejas e igrejas livres, aplicaram a fórmula de Mateus 28, mas não a revelação do nome no qual Deus se revelou a nós como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. E aqui está escrito: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Irmãos e irmãs, aceitem hoje, por favor, leve aos corações, se este nome, pelo Espírito de Deus, vos foi revelado, então vocês são, desde antes da fundação do mundo, predeterminados para pertencerem ao Senhor, serem sua propriedade. Não a todos o nome foi revelado, mas sim aqueles que do mundo me deste. E então, no versículo 14, nós lemos, dei-lhes a tua palavra. Digam amém. Digam aleluia. A quem Deus, nesse tempo, revelou o nome e a palavra de fato. Quem entrou no lugar santíssimo? Quem viu a arca do concerto aberta? A quem Deus pôde falar também hoje? Eu não quero julgar, mas em todas as igrejas e igrejas livres é utilizada uma fórmula em cada oportunidade que nenhuma vez sequer é utilizada na Bíblia, mas sempre o nome que está sobre todos os nomes. Mas vão de igreja a igreja, todos batizam e utilizam a fórmula, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem então olhar nos livros da história, em todas nessas lojas da maçonaria e tudo mais, em todas as organizações, tudo é feito na forma do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nenhuma vez sequer na Santa Escritura, nenhuma vez sequer no batismo ou num ato religioso, sempre o nome no qual todos os joelhos se dobrarão. O precioso nome do nosso Senhor e Redentor. Também, para isso somos gratos. No Antigo Testamento era Javé, no Novo Testamento, Yahshua, Javé, Salvador, simplesmente maravilhoso. O mesmo Senhor do Antigo Testamento é o mesmo no Novo Testamento. Como o Senhor, Ele pode dizer: eu vim a partir do céu. Como filho, Ele disse: aquele que me enviou está comigo. Como filho, Ele foi nascido aqui na terra, em Betel, em Belém. E então cumpriu a sua tarefa no plano de redenção. Mas já em Lucas 2, versículo 11, está escrito: a vós hoje foi nascido o Salvador. Qual é? É Cristo, o Senhor. Senhor, Ele era. Homem, Ele se tornou. Ser humano, Ele se tornou. Irmãos e irmãs, para redimir a nós, seres humanos, e para nos trazer ao estado divino de volta. Para mim, a revelação de Deus em Cristo, nosso Senhor, é o mais importante. Com isso começa tudo.
O mundo não me vê mais, mas vós me vereis, e eu me revelarei a vós. Vamos falar isto com grande dor. No movimento pentecostal, todas essas personalidades da televisão, todos rejeitam o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Imaginem uma vez que pessoas que afirmam de ter recebido o Espírito Santo, que oram pelos enfermos, que afirmam que milagres e sinais acontecem, e então, quando se trata do verdadeiro ensinamento sobre a divindade, sobre o batismo, então eles permanecem no cativeiro babilônico. Os compositores de hinos também trouxeram a expressão, também no último hino que nós ouvimos, de novo, de volta para a Bíblia, para fora de toda mistura e engano. Deus concedeu graça desde a reforma religiosa e, de fato, foi avivamento após avivamento, mas agora não se trata mais de reformar, agora se trata da restauração de tudo aquilo o que na igreja no princípio houve. Também ainda esse versículo de João 17, nós lemos versículo 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu. Sim, o mundo os odiou. Assim é. E então está escrito no versículo 17, escrito, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E sem santificação ninguém verá o Senhor, verá o Senhor. Todos os milagreiros baterão e dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, não fizemos grandes obras, não aconteceram milagres, e o Senhor terá que dizer, apartai-vos de mim, eu vos não conheço. Vocês sabem com quanta dor tudo isso está ligado, que pessoas em todas as igrejas e reuniões e congregações e igrejas livres em todas as regiões são enganadas, e isto com referência à Santa Escritura. Se referem a Mateus 28, mas não vão de Mateus 28 a Marcos 16, e de Marcos 16 não para Atos Apóstolos 2, aonde a primeira pregação sobre o direto direcionamento do Espírito Santo foi anunciada. Arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Assim, vós recebereis o dom do Espírito Santo. Quão gratos nós podemos ser que Deus enviou o irmão Branham para nos mostrar sobre a divindade, sobre o batismo, sobre a eleição, sobre a queda no pecado, sobre todos os mistérios de Deus. Simplesmente nos informou e, pela graça, através do ministério que Deus lhe deu, nos introduziu nessas coisas. Gratos que Deus fez assim. E nós que vivemos agora temos o grande privilégio, e isto é mundial. Se vocês soubessem quantos telefonemas vieram, também hoje, e os telefonemas não somente incluem as reuniões
que nós temos aqui, também a última carta circular, isso me dominou. Quantos telefonaram e disseram, irmão Frank, a última carta circular é a resposta a muitas perguntas que eu tinha, o que no decorrer dos últimos 50 e mais anos, o que fizemos? Nós pregamos a palavra, pregamos e escrevemos, utilizamos dia e noite para que a última mensagem pudesse ser carregada a todo mundo. E se ouvimos agora que 1.450 até 1.500 estão ligados em 172 países e que a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, a palavra da hora com as promessas para esse tempo, chamado para fora, preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. E quando os cantores cantaram o hino, será a luz no anoitecer, eu abri Zacarias 14, aqui está escrito no 7, versículo 7, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Simplesmente Todo-Poderoso, assim como Deus com seu povo de Israel, traz tudo à conclusão. E aqui em Zacarias, no capítulo 2, como está escrito, que o Senhor receberá o seu povo na Terra Santa. Zacarias 2, versículo 16. Mas o Senhor tomará Judá por possessão na Terra Santa e Jerusalém elegerá novamente. Irmãos e irmãs, se lermos somente um pouco adiante a Zacarias, no capítulo 4, então é mostrado o candelabro de 7 versões. Então, a oliveira e são os ambos profetas que aparecerão a Israel. São mostrados ao lado do candelabro. Lá é falado de Zerubabel, que o homem que Deus, de forma especial, após o cativeiro babilônico, ele pôde utilizar para voltar de novo a Jerusalém, o fundamento original do templo, para que fosse encontrado, para colocar novamente a pedra fundamental. E então está escrito, nas suas mãos também haverá a pedra final. O nosso Senhor, que fez o começo, também fará o fim. Ele é a pedra da esquina, Ele é a pedra final, Ele é alfa e ômega, Ele é tudo em tudo. E nós podemos, pela graça, também a profecia bíblica, mencionar em Zacarias, no capítulo 4, que vai até o Apocalipse. Vejam esse candelabro sétiplo e vê o Senhor caminhando entre os 7 candelabros de ouro. Então vêm os mensageiros aos 7 anos das 7 igrejas, e o último nós conhecemos melhor, que pessoas dirão,
nós temos tudo, não necessitamos de mais nada, e então o Senhor tem que dizer, mas vocês são cegos e são pobres. Mas Deus concedeu graça que nós, nesse tempo que está determinada para nós e ressaltado aqui com ênfase, determinada para nós, nós fomos guiados para fora do cativeiro babilônico. Não fomos para Niceia, não fomos para Calcedônia, não fomos para Roma, nós fomos trazidos de volta para Jerusalém. E nós cremos de todo o coração, como os nossos irmãos no princípio creram. E vamos falar isto repetidamente. Deus utilizou o irmão Branham primeiramente como evangelista, e todos que estão atuando no movimento carismático que possam compreender que em 1946 o mundo não havia ouvido nada ainda no movimento mundial pentecostal, que Deus havia dado o dom de cura divina ao irmão Branham e o enviou assim para que houvesse o último avivamento de cura e salvação para introduzi-lo. Mas então veio o momento quando 7 selos foram abertos e como recebemos a introdução nos mistérios que estavam ocultos até aí, quantos daqueles conhecidos, das personalidades conhecidas internacionais, viram o ministério do irmão Branham como evangelista, especialmente com esse especial dom de cura, e aceitaram, receberam isso, mas então rejeitaram os seus ensinamentos. Irmãos e irmãs, vamos falar repetidamente, a quem Deus dá graça, Ele vem de volta à palavra. Então a palavra e o nome do Senhor, pela graça, são revelados. Então, ao anoitecer, deveria se tornar luz. Se tornou luz. Cada palavra de Deus nos foi revelada pelo Espírito de Deus. E todos que caminham na luz não mais tropeçam, mas sim vivenciam pessoalmente a revelação e prezam aquilo que Deus fez nos nossos dias. Então temos a preciosa palavra que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Foi o trabalhador mais íntimo de Paulo. Ele escreveu e o exortou. E essas exortações nós ainda aceitamos e recebemos. E pela graça podemos ter parte na mesma pregação. Vamos ler de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 14. Para que vocês tenham uma visão sobre com que responsabilidade nós carregamos a palavra de Deus e a pregamos. Aqui está escrito, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos todos do que se trata aqui.
do retorno de Jesus Cristo, cumpra a missão assim. Nós escrevemos na carta circular, irmãos e irmãs, se o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos toma intimamente e nos é revelado claramente que nós chegamos a esse tempo que a pregação tem que ser sem mácula, para que a igreja também possa aparecer sem mácula diante do Senhor, que um banho de água da palavra aconteça, que nenhuma mancha mais reste, que tudo o que pertencia ao passado e a todas as doutrinas seja tirado de nós, seja lavado de nós, mais alvo que a neve. De um lado, lavados no sangue do Cordeiro, de todas as transgressões, de todos os pecados, mas lavados na palavra, de todas as interpretações, de todas as falsas doutrinas, trazidos de volta para Deus e para a sua santa palavra. E então, no versículo 15, o que se refere ao retorno do Senhor, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor. E irmãos e irmãs, esse tempo está próximo. Em tempo firmado acontecerá. Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso me alegra também, isso me agrada muito no versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. E então segue o amém. Quantas vezes dissemos, Deus é Espírito, invisível em toda a eternidade, preenchido com luz e vida. Ninguém o viu, mas então, no princípio, ele veio dessa plenitude, ele saiu de forma visível, trouxe tudo, chamou tudo à existência através da sua palavra toda poderosa. No jardim do Éden, ele caminhou, o Deus invisível se tornou visível, e assim o Pai, no Filho, foi revelado, não uma outra pessoa, mas sim o mesmo Deus, Emmanuel, Deus conosco. Como eu também disse, a divindade é simplesmente tão precioso que nós não somente fomos introduzidos em todas essas coisas, não somente em termos de ensinamento, mas no Espírito, nós podemos seguir. Vocês podem seguir quando nós falamos sobre essas coisas. Tem que ser assim, que o Espírito em todos nós seja atuante e que as palavras que são anunciadas pela graça nós possamos vivenciar e possamos nos posicionar em todas essas coisas. Temos aqui especialmente em 2 Timóteo, no capítulo 2, mais uma vez, aqui a exortação que o homem de Deus expressou aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, e aqui é o versículo 15. Procura apresentar-te
a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Esta não é a capacidade de uma pessoa, isto é chamado divino. E como já naquela época, no tempo de Elias, pôde ser dito da viúva, eu reconheço que a palavra de Deus está na sua boca, é a verdade. A palavra de Deus tem que, na divulgação, permanecer verdadeira, nenhuma interpretação, mas no seu significado tem que ser reconhecida. Então temos aqui a sequência nos próximos versículos, até versículo 19, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, mesmo todas as falsas doutrinas, apesar de tudo aqui relatado anteriormente de Janes e Jambres e daqueles que proferiram ensinamentos errados, assim também é no nosso tempo. Eu não posso pensar nas coisas que após a partida ao lado do irmão Branham, o que foi feito com seus ternos, com seus docinhos que ele gostava, ou com tudo que foi feito, é incompreensível. Não se tratava de que terno ele carregou, de que ele usou, ou de que docinhos ele tinha, mas sim da palavra de Deus que ele, por missão de Deus, tinha que trazer. Se então pensamos que irmãos dos Estados Unidos da América, não somente para a África, também na Polônia, na Vola Petrova, chegaram lá, e do terno do irmão Branham trouxeram pequenos retalhos, cortaram, e lá eles repartiram lá. Se pensamos na idolatria, graças seja ao Deus vivo que nos deixou com compreensão clara. Nós damos ao nosso Deus somente a honra e a adoração e o louvor. Deus utiliza os seus servos, mas toda a gratidão e toda a adoração cabe a Ele. Aqui está escrito, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Tem um selo como título, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere, os seus o conhecem, como nosso Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a um estranho não ouvirão, não seguirão. As verdadeiras ovelhas não seguirão nenhuma doutrina estranha. Eles pesquisarão na Escritura, na Bíblia, e voltarão à palavra de Deus, porque tendo esse selo em si, e aqui está escrito, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece você, Ele conhece a mim, Ele nos conhece. Nós, pela graça, somos a sua propriedade. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se nós nos reconhecemos ao nosso Senhor, então fora de toda injustiça, de tudo o que não vem de Deus e não guia a Deus, simplesmente fora disso. E então em 2 Timóteo, no capítulo 4, aqui a exigência
que para mim, e perdoem se às vezes eu me refiro a experiências sobrenaturais, mas para mim, eles simplesmente têm um significado que passa além do tempo. Deus, o Senhor, sabia que eu precisava de consolo. Ele sabia que cada homem de Deus precisa da sua presença e a palavra certa no tempo certo para pregar assim. O irmão Etienne Ginton está hoje também aqui com o seu cunhado, Bruder Alexis Barrier. Em 1980, eu preguei na França. Eu já disse isso aqui algumas vezes. E nosso irmão que voará para Jerevan e servirá os irmãos lá na palavra, aos irmãos e irmãs, mas pela primeira vez lá me foi colocada a pergunta sobre Apocalipse 10, de irmãos da Armênia que trabalhavam na França. Após a reunião, vieram então e perguntaram qual é o significado dos 7 trovões em Apocalipse 10. E irmãos, irmãs, eu somente pude dizer, eu não sei. Boa noite, e fui. Então subi os degraus para o pequeno quarto, mas na próxima manhã, eu digo isto com muito prazer, porque às vezes eles mudam o relógio, mas eu tenho o mesmo relógio que em 1980 eu tive, eu ainda tenho hoje. Ela anda sem parar. Ele anda sempre, mas na próxima manhã aconteceu assim como vocês ouvem a minha voz. Meu servo, levanta-te e leia 2 Timóteo 4. E eu sabia o que eu tinha para fazer. Eu sabia o que eu tinha para fazer. Eu levantei, li a palavra, e aqui Paulo direcionou palavras muito sérias a Timóteo. Paulo a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E então vem o segundo versículo: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ambas coisas, longanimidade e ao mesmo tempo verdadeiro ensinamento pela palavra de Deus, por ensinamento. E então, versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Deixe-me ler ainda os 2 próximos versículos. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desviando-se da verdade, voltando-se às fábulas. Vocês sabem onde está escrito, segundo Pedro 1, versículo 16. No versículo 5 nós lemos: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições,
faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério plenamente. Cumpre o teu ministério plenamente. Todos nós sabemos, quando eu havia lido até o versículo 5, eu comecei com o versículo 1 novamente, e após o versículo 2, eu coloquei a minha Bíblia sobre a pequena mesa, elevei as minhas mãos e disse: amado Senhor, tão certo quanto está escrito aqui, pregue a palavra. Tão certo, isto, o que os 7 trovões em Apocalipse 10 falarão, não foi escrito como palavra de Deus, e assim eu jamais pode ser pregado, porque nós só temos a tarefa de pregarmos aquilo, o que está escrito na palavra de Deus. Então pode vir um anjo do céu, permanece nisso. E irmãos e irmãs, se o Senhor, Ele mesmo, dá a resposta e obriga o seu servo a não pregar nada além da palavra, nenhuma fábula, mas a palavra de Deus no original. Então, tem que ser dito para isso, que todos, também os 3 primeiros versículos em Apocalipse 1, devem ler, onde no versículo 3 está escrito: bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro e tudo o que está escrito nele. O que está escrito nele. O que não está escrito, vamos deixar isso a Deus. Não há problema. E o que é com todos, isso também eu falo com grande dor. Quando estive no Vietnã e Camboja, como constatei lá, que há um grupo dos trovões, imaginem, somente porque um homem, ao qual o irmão Branham colocou as mãos, e que foi abençoado, como todos os pregadores estavam na fila, então veio com a doutrina que 7 homens de todos os continentes, um e o restante dos Estados Unidos, e que 7 homens surgiriam, que tem uma voz de trovão. Qual besteira! Esqueçam tudo isso. Isso são fábulas, isso são interpretações que simplesmente são despojáveis. E somos gratos a Deus, mas imaginem, há 16 anos, há 8 anos também, e agora grupos aqui e grupos lá. E o retorno do Senhor está tão próximo, mas Deus concedeu graça que a palavra do Senhor de fato foi pregada e que todos que são de Deus ouvem a palavra e que entrarão nisso e de coração crerão. Mas ainda a palavra de 2 Pedro 1, que eu há pouco já havia mencionado, trata-se de fato que nada seja pregado, a não ser que possa ser pregado da palavra de Deus. Tudo mais nós podemos deixar com Deus e Ele fará tudo bem. Aqui está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, do retorno do Senhor e da nossa preparação. E aqui está já no versículo 16 escrito: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pensem nisso. Santifica-os
na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E assim nós cremos de todo o coração o que e como está escrito. E então também aqui as palavras do primeiro capítulo em Pedro, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O mesmo nós podemos, nesse tempo, para a honra do Senhor, dizer. E ainda nós temos Pedro que falou que não devemos seguir fábulas. Aqui está escrito em 2 Pedro, em 2º capítulo, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude a vir do Senhor, seguindo fábulas artificialmente compostas. Quando vos fizemos saber a virtude a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque somos testemunhas da sua maravilhosa glória. Então Pedro aqui testifica que ouviu o chamado no Monte da Transfiguração. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E então, esse homem de Deus, Pedro, pode relatar: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ó, louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Não somente a poderosa experiência da transfiguração, a nuvem desceu, a voz ecoou, e Pedro pode dizer: esta voz nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Irmãos e irmãs, sendo testemunha com os olhos e ouvidos, os apóstolos puderam relatar o que no seu tempo eles, pela graça, vivenciaram com Deus. E nós podemos relatar daquilo o que nós, pela graça, no nosso tempo, vivenciamos. Também, se eu penso nisso que está escrito, que o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho. E se então ainda penso que no derramamento do Espírito em Jerusalém estavam reunidos de 17 nacionalidades diferentes, e se eu hoje penso que de 172 nações Deus já chamou seu povo para fora, e das últimas 20 ainda os últimos serão chamados para fora, e que de fato no retorno de Jesus Cristo, de todos os povos, línguas e nações,
A noiva consumada do Cordeiro irá em direção ao noivo, assim como está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. E como ontem à noite, nós também ressaltamos, nós desejamos que todos que agora ouvem a palavra de Deus, não somente em termos de ensinamento, sejam introduzidos nas verdades bíblicas, mas que todos nós tenhamos nossas experiências de salvação pessoais pela graça, que nós vivenciemos nossa conversão, que nós abandonemos o largo caminho, que entremos pela estreita porta que guia para a vida, que pela graça nós vivenciemos o novo nascimento do Espírito da Palavra e que vivenciemos o batismo do Espírito como confirmação que de fato tudo seja restaurado e como a promessa é, sejamos trazidos ao estado original, porque esta é a promessa para o nosso tempo. Eu vos envio o profeta Elias, ele restaurará todas as coisas. Deus enviou o seu profeta e deu a palavra profética. Deus tem a palavra apostólica, Deus tem o Antigo e Novo Testamento, e pela graça nos deu, tudo isto mostrou na harmonia divina, e nós podemos trazer a glória, dar a glória ao nosso Deus, por aquilo que Ele já fez mundialmente, e por aquilo que Ele está fazendo atualmente. Ele concluirá a sua obra, como disse anteriormente, Ele é a pedra da esquina, Ele é a pedra final, e nós, pela graça, fomos tirados da mistura do engano babilônico, de volta, fomos trazidos de volta, e especialmente em Esdras e Neemias, se lermos lá, que júbilo que os judeus fizeram quando exclamaram em júbilo, quando chegaram a Jerusalém, e o lugar do templo eles encontraram. Que exclamação de júbilo aconteceu em direção a Deus. Nenhuma escravidão mais, nenhuma humilhação mais no cativeiro babilônico. E nos cativeiros há muita humilhação, mas agora na Terra Santa, e como nós lemos, o Senhor, Ele terá Judá na Terra Santa, Ele receberá novamente Judá na Terra Santa. E também a palavra da carta aos Romanos, lá nós temos de antemão, já recebemos dito que somente a parte eleita naquela época alcançou o alvo e também agora alcançará. Romanos capítulo 11, e aqui está do versículo 5 escrito, Romanos 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça
já não é graça. E agora vem versículo 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou no total, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Da mesma forma, é no nosso tempo. E quem é endurecido hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quem abre o coração e aceita, recebe a palavra, a esse é revelado pelo Espírito e ele recebe plena parte naquilo que Deus prometeu e também faz. Quem endurece o seu coração não crê o que Deus prometeu e por isto também não pode ter parte nisto. Mas assim como está escrito aqui, a parte eleita, mas alcançou. E assim é contigo e comigo, assim é com todos mundialmente, que agora abrem os seus corações e aceitam, recebem a mensagem divina e de coração creem. Deixe-me também dizer isto ainda. O que no dia 11 de julho de 1933 aconteceu, assim como João Batista foi enviado, sendo precursor da primeira vinda de Cristo, um envio divino, uma missão divina de preparar os caminhos do Senhor e apresentar ao Senhor um povo bem preparado. E então seguiu adiante. Assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Isto desde 1966 nós pudemos vivenciar que a mensagem divina foi carregada. E também nisso temos que dizer com dor, não se trata de mim, não se trata de nós. Se trata que Deus, neste período de tempo, sim, traga a história da salvação ao fim, que Ele conclua o que Ele começou. E que, de fato, antes que o nosso Senhor possa retornar, haja a preparação da noiva do Cordeiro, com separação, com concordância, com cada palavra de Deus, pela graça, que não haja mais nenhuma resistência, rebeldia em nós, mas sim tenhamos um sim para Deus e para a palavra de Deus. Agora, ainda, muito brevemente, uma palavra a todos os novos que chegaram. Também uma irmã da Polônia está junto. Todos que hoje querem se deixar batizar, têm a oportunidade para isto. Também nós somos gratos a Deus que temos uma casa de Deus na qual nós podemos nos reunir, que podemos ter a Santa Ceia, podemos ter tudo, também o batismo, podemos ter tudo. Deus guiou de tal forma e para tudo Ele cuidou. Todos que consagraram suas vidas a Deus, que aceitaram o perdão pela graça, que de fato creem que Deus esteve em Cristo e derramou o seu sangue, é sangue divino, e a vida está no sangue.
Nosso Senhor, Ele deu a sua vida, o seu sangue, por nós, para nos redimir e para nos dar o perdão dos pecados e a vida eterna pela graça. Aceitem na fé e recebam isso. E então o batismo pode acontecer. Aqui ninguém é provado, aqui se cumpre cada um, mas prove a si mesmo. Também no que se refere ao batismo, nós não perguntaremos a ninguém. O batismo é uma experiência pessoal, é uma coisa entre cada um indivíduo, cada um está diante do Senhor, mas quem o fizer, faça na fé, simplesmente porque a Santa Escritura diz: arrependei-vos e deixai-vos, cada um de vós, batizar no nome de Jesus Cristo, para que o perdão dos pecados que aconteceu através do sangue do Cordeiro, para confirmar isto. O perdão não está no batismo. O perdão aconteceu pelo sangue do Cordeiro. Mas no batismo, nós confirmamos que nós aceitamos o perdão dos pecados na fé. E então, fechamos um pacto de uma boa consciência com Deus. E como Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, que no batismo, pelo submergir, é mostrado simbolicamente sepultado com Cristo na sua morte, e o sair das águas significa caminhar numa nova vida, que o velho homem que com Cristo foi crucificado, não a minha, mas a tua vontade aconteça. O velho homem que foi crucificado com Cristo é sepultado, e pela graça de Deus, a partir daí, uma nova vida com o Senhor se torna revelada. Que Deus possa abençoar a todos, em nós, em todos os povos, em toda a Europa, especialmente os nossos irmãos da Bulgária e onde quer que sejam. Deus abençoe todos os povos, línguas e nações. A Ele, ao único Deus, seja a honra em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar. Pedimos que as duas irmãs venham e nos cantem um hino para a glória de Deus. E todos nós cantaremos um coro agora. Quem fala um coro? Assim como sou, assim como sou. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. As duas irmãs estão aqui? Sim. O noivo vem. Oh, pensem na sua palavra. Ó redimidos, guardem sempre, a cada hora, em todos os lugares. Atentem, o Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar em atenção
fervorosos no guardar e no esperar, até que Tu apareças, Senhor, até que nós Te vejamos e caminhemos em Tua direção. O noivo vem e aquele sem feridas na sua fidelidade se mantiver até o fim, será colocado sobre grandes coisas. Atentem, o Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar em atenção, fervorosos no guardar e esperar até que Tu apareças, até que Te vejamos e caminhemos em Tua direção. O noivo vem e busca a noiva, que já se confiou a Ele já na terra, e que olhou sempre para a sua vinda. Atentem, o Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar em atenção, fervorosos no guardar e no clamar, até que Tu apareças, até que Te vejamos e caminhemos em Tua direção. Senhor, nós queremos estar em atenção, fervorosos no guardar e no clamar, até que Tu apareças, Senhor, até que nós Te vejamos e caminhemos em Tua direção. Amém, amém. Quantos querem estar no arrebatamento? Amém, amém, amém. Vocês conhecem a minha convicção. Todos que agora tomam a sua posição e que creem a palavra de Deus de coração e o seguem na obediência, confirmam através disso que ouviram o chamado de Deus e desde antes da fundação do mundo foram determinados para estarem no Senhor, e especialmente a todos que passam por duras provações, e são a maioria tem que passar por provações. Isso pode ser na escola, isso pode ser na profissão, isso pode ser na família. Não entraremos em detalhes sobre isso, mas estejam certos que Deus permite somente aquilo o que nós podemos suportar com a sua ajuda. E Ele nos carrega, e a carga que nós carregamos, Ele carrega ambas coisas, nós junto com a nossa carga, e nós podemos confiar nele. Agora, nós temos o pedido que todos que se querem deixar batizar, venham para a frente. Venham, se alguns aqui que querem se deixar batizar, elevem brevemente a mão. Temos alguns aqui que querem se deixar batizar. Então venham simplesmente para a frente. Simplesmente venham para a frente. E então nós veremos adiante. Venham simplesmente para a frente. Sim? Sim? Sim. Sim. Amém. Amém. Glória e gratidão seja ao Senhor. Glória e louvor seja ao Senhor. Sim.
Vocês consagraram suas vidas ao Senhor? Você já tem 12 anos ou mais? Quantos anos você tem? 13. E você? Você também 13. Sim, sim. Muito bem. Vocês creem de todo o coração? Vocês aceitaram e receberam aquilo que o Senhor vos deu? Creiam de todo o coração. E Deus, o Senhor, Ele confirmará a sua palavra em vós. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós te trazemos a todos que vieram para a frente para se deixarem batizar. Amado Senhor, que possam encontrar graça contigo, tenham encontrado perdão dos seus pecados e tenham, pela graça, vivenciado a plena salvação. Nós os confiamos todos a Ti e pedimos por eles que sejam abençoados, ricamente abençoados, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Sim, agora nós temos que ainda passar saudações e eu quero, em relação ao irmão de Atlanta, eu quero desculpar diretamente o irmão de Atlanta. Eles queriam que eu, de qualquer forma, fosse para Atlanta em novembro, mas eu voltarei de Bahrein e de Dubai no domingo, na quarta-feira, em novembro, e deveria na quinta-feira voar de novo e voltar no sábado e depois domingo em Zurique. É simplesmente não assim tão mais possível como era antigamente possível. E pedimos ao nosso irmão Tati que ele diga isso aos nossos irmãos. Eu gostaria muito de ter vindo, mas isso simplesmente não é possível. E todos os outros, os nossos irmãos Madja, irmãos Yeretsky, irmão João, irmão Florim, e todos os irmãos de perto e de longe, de Kinshasa, e onde quer que vocês tenham vindo. Deus, o Senhor, possa, da riqueza da sua graça, abençoar, e todos possam utilizar, permanecer na palavra, de não nenhuma interpretação sequer, nenhuma discussão sequer sobre a palavra de Deus permitir, mas sim crer como diz a Escritura. E o Senhor mesmo, Ele, pela graça, Ele consumará a sua obra. Sim, eu gostaria ainda, melhor ser que o coro cantasse um hino em inglês. Inglês é a língua principal na terra, se tornou a língua principal na terra. Seja dada graça ao Senhor. Vocês todos foram abençoados. Então, voltem todos no primeiro fim de semana em outubro. Eu creio que é o novembro. O tempo passa de fato muito rápido. Sim. Irmão Misk, você ainda tem uma palavra? Diga algo rapidamente. Sim, nós todos iremos para o batismo para ver um maravilhoso testemunho de uma boa consciência com Deus que os nossos irmãos darão aqui. Eu creio que nós todos iremos para casa com o coração preenchido de gratidão e alegria, porque o Senhor fez grandes coisas em nós. Nós, nesses dias, nós vivenciamos na sua presença e a palavra entrou em nossos corações, no nosso tesouro, e nós temos que tirar de lá sempre e contemplar e agradecer ao Senhor. Ele nos tornou ricos. Sim, comprem ouro de mim, diz o Senhor, e vestes brancas, sim, e também unguento para os olhos, sim, comprar.
é a nossa oração para Deus. Sim, nós temos que comprar. O Senhor tem tudo preparado. Nós temos que vir a Ele. Ele já pagou, o Senhor, tudo. Mas nós temos que tomar dele. O Senhor vos abençoe a todos, onde quer que vocês estejam. O Senhor vos coloque como testemunho. E eu peço a vocês, pensem do servo do Senhor e da obra de Deus em vossas orações, também para as próximas viagens missionárias, que o Senhor conceda graça para tudo. Nessa idade não é mais simples, mas o Senhor até agora ajudou e Ele, até o fim, Ele consumará tudo maravilhosamente e nos preparará maravilhosamente. Levem saudações a todos os lugares, aonde quer que cheguem, e retornem com um desejo nos seus corações. O Senhor vos abençoe a todos e esteja com todos vós. Vamos agora ainda juntos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. Ó fiel Pai Celestial, como os nossos corações não estão tão gratos pela graça incomensurável que nós repetidamente podemos vivenciar, Senhor. Senhor, quando nós nos reunimos diante da Tua face e estamos silenciosos, sentados aos Teus pés, Senhor, nós ouvimos as palavras da salvação e da vida, Senhor. Ó Senhor, nós podemos beber das fontes da salvação, Senhor, comer do pão da vida, Senhor. Senhor, Tu armazenaste o alimento e agora nós podemos tomar esse alimento para nós. E pelo poder desse alimento, nós somos preparados e alcançaremos o maravilhoso alvo uma vez, Senhor, de estarmos lá, na cidade que Tu preparastes para nós. E para todos os vencedores, Senhor, abençoe-nos e esteja conosco, Senhor, e dá-nos graça de permanecermos na obediência da fé. Deixe-nos colocar em prática o que nós ouvimos. Abençoe a todos mundialmente que estão ligados, que ouvem a mesma palavra, Senhor. Ó, prepara a Tua noiva, Senhor, para que nós estejamos na unidade do Espírito, como Tu oraste na oração sumo sacerdotal. Senhor, que Tu em nós sejas tudo, Senhor, e nós em Ti cheguemos a essa unidade divina, a Ti, ao Deus vivo, ao Deus de Israel. A Ti seja a honra, seja o louvor, a gratidão e a adoração trazidos no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.